Novamente estamos aqui para nossa palavra diária e nosso momento de oração nesse dia tão especial. Que esse dia seja marcado nos nossos corações como o momento que mais uma vez buscamos a presença de Deus, nos aproximamos da glória. Então hoje nós estamos aqui para começar essa manhã de forma especial. Começar essa manhã buscando o reino, buscando a glória, se aproximando do Todo-Poderoso, sabendo que a sua palavra é boa, perfeita e agradável para poder trazer para a nossa vida o que nós necessitamos, o que nós precisamos. Então vamos agradecer a Ele. Já quero orar pela sua vida, você que já está de pé, você que já está na batalha, você que já se colocou à disposição de Deus para tudo aquilo que Ele quer fazer nesse dia. Esse é o dia que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, mas a palavra precisa entrar para que você possa entender como funcionam algumas coisas, para que a sua e a minha atitude nesse dia seja totalmente fora da curva. E quando tomamos atitudes diferentes, vamos ter, obviamente, resultados diferentes, e o que esperamos hoje da nossa vida, através desse aprendizado, é que possamos fazer situações acontecerem na nossa vida que nunca aconteceram. Então minha oração é pela sua vida, para que Deus te coloque de pé, te fortaleça e faça algo novo hoje na sua vida. Obrigado, Senhor, te damos graças. Mais um dia, esse é o dia que fez o Senhor, e o Senhor nos permitiu estar aqui mais uma vez, diante da palavra poderosa, grandiosa, que tem o poder de a cada dia nos alimentar a nossa alma, fazer com que nos coloquemos de pé, fazer com que a nossa força não venha apenas da questão terrena, mas nós precisamos que o céu, nós precisamos que o Espírito Santo possa intervir nas nossas vidas, nas nossas decisões. Às vezes achamos que fazemos as coisas certas, mas sem a direção do Teu Espírito Santo, que possamos entender que nada devemos fazer. Por isso, Deus, nessa manhã, mais uma vez, fale conosco através da Sua palavra. Nos ensine tudo aquilo que a Sua palavra tem para ensinar nesse dia. Eu sei que o Senhor vai falar com pessoas específicas. As pessoas que vão entrar aqui agora nessa live são pessoas que precisam ouvir exatamente o que a Tua palavra vai dizer. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa nessa manhã convencer do pecado, da justiça e do juízo todos aqueles que o Senhor entende como filhos que estão perdidos por algum momento, se desviaram da Tua presença, mas através da Sua palavra vão retornar para a missão, para o objetivo, para o destino ao qual o Senhor já programou, ao qual o Senhor já determinou. Então que nessa manhã sejamos surpreendidos por Ti, através da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Por que Deus te escolheu? Por que você, se tem tantas pessoas ao seu redor melhores, e às vezes ficamos constrangidos com algumas coisas que Deus faz na nossa vida e nos perguntamos, mas eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. Por que Ele escolheu a mim? As pessoas normalmente escolhem esposa, marido, e às vezes se arrependem, né? Por algumas questões, olhando simplesmente a parte exterior, né? Poxa, me agradou a aparência dele, me agradou a aparência dela. E aí, de uma forma inconsequente, sem de fato conhecer a intenção, e o coração acaba se casando, e depois falou assim: quando eu olhei para você, não imaginava que por dentro teria uma pessoa totalmente desconectada de quem eu vi por fora. A aparência bonita, o rosto, o corpo, mas quando você se aproxima, que você tem contato com o coração, ali você conhece de fato quem é aquela pessoa que se aproximou de você. Então, hoje nós vamos falar de por que Deus te escolheu para fazer algumas coisas e não escolheu outras pessoas que aparentemente são mais bonitas, mais preparadas, estão mais próximas de fazer aquele trabalho, aquele projeto. E a gente vai entrar aqui numa história de alguém que Deus escolheu porque viu o interior e não a questão exterior. As pessoas
gostam de olhar aí, mas a aparência é boa. As pessoas gostam de olhar a altura é boa, eu preciso de... Mas e quando Deus olha para o coração e fala, não menospreze mais a sua própria vida, porque eu te escolhi, porque eu consigo enxergar aquilo que os homens não conseguem enxergar. Deus, quando Ele olha para a sua vida, Ele não está preocupado com a sua aparência, não está preocupado com o seu tamanho. A preocupação dele é se o teu coração está disponível para poder fazer tudo aquilo que ele deseja sobre a terra. Então, quando ele faz essa conexão, algumas pessoas são deixadas para trás e automaticamente Deus fala, é contigo. Então vamos ver aqui, ponto a ponto, o que a palavra de Deus vai nos ensinar, a chamada pregação expositiva, né? Versículo por versículo, entendendo o que a palavra quer dizer sobre esse versículo, para que possamos nos aproximar da riqueza do texto. 1 Samuel 16. Porém disse Samuel, como eu irei, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então Deus está pedindo para Samuel se aproximar para fazer um sacrifício, mas ele convida uma pessoa especial. O interessante dessa história é que ele convida alguém para o sacrifício, mas em busca de outra pessoa. Sabe aquelas situações que às vezes Deus está chamando o seu pastor, o seu pai, o seu amigo, mas a situação não é com ele, é com você? Então Deus está querendo se aproximar de você através de outras pessoas. E aqui, para Deus se aproximar de Davi, ele se aproximou de Jessé através do profeta Samuel. Então assim, chama Jessé ao sacrifício e te farei saber quem hás de ungir quando eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda? Porque sabe quando um profeta chega, ele vem para anunciar aquilo que é a vontade de Deus. Então os anciãos que estavam ali, já, é de paz ou é de guerra? Qual é a mensagem hoje que vem da parte de Deus para as nossas vidas? E disse Samuel, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atenta à sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como homem, pois o Senhor vê o que está... Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu poderia ficar somente até aqui, né? A gente vai continuar lendo o texto aqui. As pessoas às vezes escolhem outras pessoas pelo seu talento, pela sua estatura. Eu tenho certeza que alguém que está aqui nessa live já viu algo parecido com isso que eu vou dizer. Você trabalha numa empresa e aí naquela empresa alguém escolheu uma pessoa mais gabaritada para um cargo ela tinha todo o currículo para poder ficar naquele cargo, mas o coração estava desconectado, porque a intenção daquela pessoa naquela empresa não era fazer com que a empresa pudesse crescer, era fazer com que ela mesma pudesse crescer, e se a empresa crescesse ou não, o problema era da empresa. Então, Deus, ele olhando para a nossa vida, ele consegue identificar as intenções. É por isso que existem chamados específicos que a gente às vezes não vai entender. Mas por quê? Mas se eu canto tão melhor? Mas por que se eu administro tão bem? Existem coisas que não têm a ver com o nosso talento, nem com a capacidade que nós podemos realizar ou não. Tem a ver com o coração. O texto aqui está sendo bem claro. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor se atenta para o coração. Então, como é que Deus vai chamar a tua vida para algo específico se Ele olha para o seu coração e vê que seu coração ainda não está conectado com tudo aquilo que Ele quer fazer? Homens escolhem pela aparência, Deus escolhe pelo coração. Por isso que aqui, de tantos filhos de Jessé, quem foi o escolhido é aquele que nem estava ali. Vamos continuar lendo o texto. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Algumas pessoas Deus não vai escolher, porque ela está olhando o coração. Quando Ele olha o coração e fala: não posso, eu queria, mas o seu coração está indo para uma outra direção. E aí, o que eu acho brilhante nessa mensagem, isso tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa situação diária, é que Deus ele consegue olhar para a sua vida e ver aquilo de bom que está escondido e aquilo de ruim que está escondido. Algumas pessoas não. Algumas pessoas, por olhar a sua aparência, não conseguem ver as suas intenções. Por que eu vou me aproximar dessa pessoa? Por que eu devo casar com ele, casar com ela? Mas me aproximei, eu tô na fase de namoro, e na fase de namoro eu tô vendo que esse coração aí vai me maltratar depois que eu casar. Então tem situações que no relacionamento a gente consegue entender qual é a intenção daquela pessoa. Só que Deus, como conhece todas as coisas e sabe aquilo que está no seu coração, tem visto que algumas pessoas não estão te escolhendo, mas é porque elas de fato não te conhecem. Quando Deus olha para a sua vida e fala: é ele, é ela, eu vou fazer essa transformação na terra através da vida dele e da vida dela, ninguém pode impedir. Continuando. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. Vamos continuar aqui. Disse mais Samuel: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta um menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha. E mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. Disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este é ele. Olha que coisa interessante, olha que coisa maravilhosa. Davi não estava ali presente, estava apacentando as ovelhas e Deus conhecendo o seu coração. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Tem coisas que você faz sozinho, mas Deus está vendo a sua intenção e o seu coração, e você, pelo fato de estar achando que ninguém está vendo, você acha que a sua vida não vai ter um momento espetacular sobre a terra, e Deus está falando: calma, continua fazendo isso que você está fazendo, que eu estou olhando para o seu coração. Tem gente que agora está lá, no meio dos holofotes lá, brilhando, crescendo, as multidões estão ao redor dela, mas a minha preocupação é contigo, porque eu estou vendo como você tem cuidado dessas pequenas ovelhas. É uma tarefa simples, mas é uma tarefa simples feita com excelência e da melhor maneira possível. Então, se eu entendo que você tem cuidado das pequenas ovelhas com essa maneira excelente, você vai ser capaz de cuidar de um povo que eu vou entregar nas suas mãos. Agora, se as pequenas coisas que ninguém está vendo, você está menosprezando ou deixando de lado, como Deus vai confiar sobre a sua vida situações maiores? E aí aqui diz: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul disseram: eis que agora um espírito mau da parte o atormenta. Depois que Davi é ungido, automaticamente Davi foi convidado a ir até a presença de Saul para poder tocar a sua harpa e retirar aqueles espíritos que estavam ali atormentando Saul.
A grande questão é o seguinte: como é que está o seu coração? Arthur, eu ainda não tenho esse coração para poder ser escolhido por Deus. Mas tudo na vida são fases e etapas. Hoje nós estamos, através da palavra aqui, lendo um texto dizendo que Deus vai te escolher pelo seu coração e não por aquilo que você é bonzão demais para fazer ou boa zona demais para fazer. Existem situações que a gente não vai entender, mas fulano não sabe nem ler, não tem nem o segundo grau, né, antigo. Como é que ele vai fazer isso? Mas Deus está olhando para o coração dele e está vendo o coração dele queimando para ver a transformação das pessoas que estão ao seu redor. Então, Deus ele quer te escolher, mas ele não vai te escolher pelas suas qualidades. Como mudar, como transformar, como ter sobre a nossa vida um coração completamente transformado. Não tem outro caminho. O caminho para ter esse coração transformado, ele só pode ser um. Qual é esse caminho? É a gente conseguir, através da palavra de Deus, entender que no nosso coração precisa ter verdade, que nas nossas intenções precisam ter verdade. Não adianta, a gente às vezes vai querer esconder algumas coisas de Deus, e de Deus não tem como esconder. Dos homens, sim. Às vezes nos aproximamos dos homens querendo ajudar, mas com segundas intenções. Eu não sei se... Eu já contei isso aqui em alguma live, em alguma situação, mas eu acho que é pertinente contar essa história de novo, né? Uma igreja simples, em determinado local de uma cidade, iria fazer um café ali, né? Um café para os pastores e para as pessoas importantes da época. E aí determinado pastor solicitou: quem puder ser voluntário, quem puder ajudar aqui no café, poxa, vai ser legal. Só que poucas pessoas se voluntariaram ali para poder servir aquele café. E aí o pastor ligou para algumas pessoas específicas, e uma dessas pessoas era um advogado. Pô, você pode... Aí o advogado responde ao pastor: não, pastor, eu quero estar junto com o senhor lá, né? Vão estar várias autoridades. Poxa, nesse dia aí, me coloca sentado lá na mesa. Eu não queria servir nesse dia não, eu queria estar contigo lá. Aí o pastor: tá bom, meu filho, tudo bem, sem problema. Vou ver aqui quem está disponível. Pense no coração. Vou ver quem está aqui disponível, tal. E ligou para as outras pessoas, e ligou. E chega o dia do café. No dia do café, muitos pastores, muitas pessoas importantes sentadas ali naquela mesa, e o café lotado. E aquele advogado que não estava disponível para servir ali naquela igreja, sentado ao lado do pastor. Quando de repente, das pessoas que estavam servindo aquele café, se aproxima um homem já idoso, de cabelo grisalho, chega próximo do advogado com a bandeja e oferece o pão e oferece um café. O advogado, olhando para aquele homem de grisalho, se assusta e fala para ele: excelência, o que o senhor está fazendo aqui? Automaticamente o senhor de cabelo grisalho diz àquele homem: meu filho, excelência, eu sou no tribunal. Aqui eu estou apenas servindo a Deus com o meu coração e fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer aqui dentro. O que eu aprendo com essa lição? Aquele advogado ficou assustado porque um homem com uma autoridade maior, fora dali nos tribunais, estava servindo a um propósito dentro da casa de Deus. Entenda, não interessa se você é delegado, se você é juiz, se você é médico, se você é promotor, se você tem dinheiro, Deus vai escolher você para um serviço celestial olhando para o teu coração. Não adianta, eu não sei se vocês já viram, eu já vi, né, muitas vezes, algumas igrejas com algumas cadeiras cativas, né? Não, aqui só sentam as autoridades. Não tem nenhum problema a igreja ter um local onde vão estar os pastores ali, porque normalmente os pastores estão cuidando das ovelhas, tem um local separado. Mas eu já fui em alguns locais que tem a chamada sala VIP, né? Não, aqui não pode entrar qualquer um. Será que nessa chamada sala VIP do culto, como é que estão os corações? Tem gente que está na plateia e não está na sala VIP, mas está com o coração muito mais pronto para fazer aquilo que aquela pessoa que é famosa ou que é uma autoridade não vai fazer. Aqui, ó, na sala VIP, do sacrifício que
que Samuel fez junto a Jessé, só estava Nata. Aqui, ó, Abinadab, Eliabe, a Nata estava ali. Mas Deus não escolheu quem estava na sala VIP. Deus escolheu quem estava lá apacentando as ovelhas de seu pai. Então, por que é importante saber como Deus consegue nos escolher ou não? Ele vai olhar para o coração. Não me interessa se você é famoso, se tem 1 milhão de seguidores. É o que eu digo. Eu tenho feito essas lives aqui às 6 horas da manhã, e aí todos os dias. E a minha preocupação não é que essa live aqui vai bater o pico de... Ainda não bateu 100 pessoas. Mas a minha preocupação não é com 100 pessoas. A minha preocupação não é com 1000 pessoas. A minha preocupação é com você que por algum motivo pegou o teu celular, entrou aqui, ouviu uma mensagem da palavra de Deus e vai sair daqui entendendo que Deus vai te escolher por causa do seu coração, não por causa das suas habilidades. Quando Deus se conecta com seu coração, tanto que Deus fala de Davi que encontrei um homem segundo o meu coração. Então, assim, não fique preocupado que eu estou na igreja, mas Deus ainda não me escolheu. É porque o seu coração ainda está sendo forjado e moldado para tudo aquilo que Deus quer fazer. Existe um tempo. Não tem como. As escolhas de Deus são pelo coração. Deus escolheu um rei por causa de um coração. Não era o tamanho. Não era, olha, mas como ele é um guerreiro. Mas como ele é poderoso. Se bem que Davi tinha algumas habilidades, tinha. É bom a gente ter algumas habilidades na nossa vida para que a gente possa vencer. Existem Paulo não era qualquer um para poder escrever aquelas cartas, né? Romanos, Coríntios. Então, Paulo tinha uma instrução. Então, Deus quer usar a sua vida através da sua instrução, através do seu talento, mas ele só vai te escolher pelo seu coração. Não tem erro. Quando Deus escolhe pelo coração, não tem erro. Às vezes, o que nós vemos em alguns locais, como empresas e igrejas, é o pastor escolhendo pela aparência. Mas eu estou dizendo que eu já vi. Não estou querendo julgar, mas eu já vi. Muitas pessoas na igreja o tempo todo querendo, pastor, estou aqui, estou sangrando. Estou aqui para poder servir. De madrugada, lavando o banheiro, lavando a igreja, estou aqui para servir. Aí chega um empresário com um carrão no estacionamento, 1 mês depois ele é ungido pastor. Só que, entenda, não tem nenhum problema o milionário, o cara do carrão, chegar na igreja e ser ungido pastor, mas será que é isso? Será que é o coração? E aí o que acontece? Ele é ungido pastor num mês, 2 meses depois ele sai da igreja. Aí na minha cabeça fica exatamente assim. Então Deus errou, ungiu aquela pessoa porque tinha um carro, porque tinha uma palavra. Essa mensagem está em 1 Samuel 16. É quando Deus escolhe o rei de Israel e não escolhe aqueles homens que tinham a verdadeira aparência para ser o rei de Israel. 1 Samuel 16. Deus escolhe Davi pelo coração. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é, Deus ele quer te escolher, mas algumas coisas do seu coração precisam mudar. Não dá mais para continuar assim. Tem coisas que você sabe as intenções, tu fala assim, eu quero isso daqui para eu ser reconhecido, pô. Pastor, eu não quero ficar aqui na porta não, eu quero subir lá no altar e colocar a minha voz para fora, mas você tem uma voz bonita, mas o teu coração não é para você cantar. Às vezes a gente acha que pelo fato de eu ter um talento específico, Deus tem que me usar naquela situação. Vamos deixar o nosso coração nas mãos de Deus para que Ele possa escolher qual é o reinado que nós vamos reinar. Davi foi rei de Israel pelo coração. Deus tem um reinado para a sua vida, mas primeiro ele precisa mudar o seu coração. E algumas pessoas hoje elas não estão enxergando, mas como eu estava dizendo, minha preocupação de estar aqui às 6 horas da manhã com vocês, primeiro é um momento de muita alegria e um privilégio muito grande, porque eu estou me conectando com pessoas. O versículo é o capítulo todo, praticamente, de 1 Samuel. 1 Samuel 16, do capítulo 1 ao versículo 13, que conta ali a escolha de Davi. Depois você pode ir lá estudar melhor e entender que Deus
não está preocupado com a sua aparência, ele está preocupado com o seu coração. Então seu coração está sendo moldado a cada dia, até o momento que Deus fala assim, ó, ele está pronto, ela está pronta, pode chamar. Eu sei que não vai se desviar, eu sei que não vai me abandonar, porque ela veio aprendendo as histórias, ela veio aprendendo através das experiências, ela veio aprendendo através dos seus erros. Então agora ele e ela não vão mais me abandonar, eles estão prontos. Profeta Jessé, então ninguém vai se assentar à mesa até que Davi possa chegar. Quando Davi chega, é esse. Mas foi muito claro, aquilo que os olhos de todos falaram, não tem como ser, Deus falou Sabe, 1 Coríntios, acho que capítulo 1, 27, que Deus usa as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Pensamos de uma maneira e Deus pensa de outra maneira. Arthur, então como eu posso ser escolhido? Mude o teu coração. Ainda tem muito ódio no teu coração. Ainda tem muita situação no seu coração que o reino de Deus está falando. Eu até quero, mas não posso, porque e você precisa se arrepender disso para que eu possa usar a sua vida. Então que nessa manhã a gente possa entender que Deus vai escolher a sua vida por aquilo que está no seu coração. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o teu choro, ninguém está vendo sua busca, ninguém está vendo o seu silêncio, ninguém está vendo as coisas boas que você tem feito. É como eu digo para todo mundo, né? É muito fácil dar uma cesta básica, ajudar alguém necessitado, pegar o celular e postar no Instagram para todo mundo ver. E agora, o que você tem feito que não está postando no Instagram que ninguém está vendo? Eu chego mais cedo no meu trabalho, nem é minha função fazer um café, mas eu vou lá, passo um café. Às vezes a recepção está um pouco suja, mas existe a pessoa que trabalha com auxiliar de serviços gerais, ela chega às 9, mas eu estou chegando às 8, mas quando ela chega já está tudo limpo, organizado, porque eu fiz além daquilo que estavam me pedindo. Isso tem a ver com o coração. Enquanto outras pessoas estão, não vou fazer isso não, isso não é minha obrigação. Deus está preocupado com o seu coração. Faça aquilo que é além daquilo que você precisa fazer e você também vai receber além daquilo que você precisa. Porque Deus age dessa forma. Davi estava cuidando das ovelhas e todos os outros estavam ali. Eu quero escolher pessoas que tenham um coração que me agradem, mas que estejam em pleno exercício de algum trabalho. Tá parado? Não, Arthur? Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que estão desempregadas nesse momento, mas não estão paradas. Peraí, estou fazendo alguma coisa aqui, estou correndo atrás. Deus se agrada disso. Tem pessoas que estão desempregadas, colocaram um currículo, estão com os braços cruzados esperando o telefone tocar. Deus, ele quer que a gente vá sempre além, mas o nosso coração precisa o tempo todo ser moldado e ensinado para que isso aconteça. Queria orar pela sua vida. Estamos aqui de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, é meia hora de live. Essa live fica salva, depois ela vai lá para o meu canal, onde tem outros vídeos como esse. Aonde é o teu canal, Arthur? Lá no YouTube, Arthur Felipe Barbosa, é Arthur sem H, você não vai botar o H no Arthur. Arthur Felipe Barbosa, são mais de 150 vídeos como esse. Para quê? Para te colocar de pé, para saber que Deus tem um plano na sua vida, um propósito na sua vida, e hoje Ele quer olhar para o seu coração e te escolher pelo seu coração, e não pelas habilidades que você tem ou pela boa aparência que você tem. Quando Deus te escolhe pelo seu coração, Ele está escolhendo a pessoa certa. Os homens podem até não te escolher, mas se Deus decidiu te escolher, você vai cumprir um propósito muito, muito maior. Queria orar pela sua vida em cima desse texto, para que Deus abençoe o seu dia, para que Deus transforme o seu dia, para que tudo que há de impureza no seu coração seja retirado, para que Deus possa falar assim: eu escolhi ele, eu escolhi ela, eu quero trabalhar com ele. Obrigado, Pai, te damos graças por essa manhã, pelo privilégio da sua palavra. Hoje nós falamos em 1 Samuel, capítulo 16, onde nós aprendemos aqui que Deus não escolhe pela aparência, e sim pelo coração. Muitos dos filhos de Jessé se apresentaram ao profeta Samuel e nenhum deles foi escolhido, porque o próprio Deus já tinha dito que os tinha rejeitado. Então Deus
manda chamar Davi e diz para ungir a Davi. Deus não estava preocupado com a estatura, Deus não estava preocupado com a força. A preocupação de Deus era apenas uma: o coração. Aquilo que estava por dentro de Davi era o que interessava a Deus. Existem pessoas nessa live, Pai, que têm um coração tão puro diante de Ti. Existem pessoas nessa live que estão aqui, que são pessoas que buscam a grandeza da Tua glória, que buscam fazer tudo aquilo que o Senhor já determinou, que sabe que o seu coração não tem outra intenção em que servir o Teu reino, ajudar pessoas e cumprir um propósito muito maior do que a sua própria vida. Então, nessa manhã, Pai, que essas pessoas sejam encontradas para a glória do Teu nome. Que o Senhor possa dar uma palavra de direção. Eu escolhi você pelo seu coração e não pela sua aparência. Já tenho te conhecido há muito tempo. Sei qual é o desejo. Sei que o que importa para você não é o seu crescimento nas redes sociais, mas o que importa para você é a transformação de vidas específicas em lugares específicos. Você não está preocupado com a multidão, você está preocupado com uma vida. Assim como Jesus, que desceu ao tanque de Betesda por um paralítico que há 38 anos estava ali buscando o seu milagre. A preocupação de Deus é com corações assim, que se preocupem com pessoas no individual, que se preocupem com pessoas no seu dia a dia e está disposto a ceder a sua vida em prol de outras pessoas. Encontre, Deus, nessa manhã desses corações aqui nessa live. Que o Senhor possa visitar cada lar, cada pessoa, tirando os erros que estão no coração e trazendo um coração totalmente ensinável para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a vida. Ainda não sou pastor, sou líder aqui do Chega Mais para Cristo. Eu comecei esse projeto há 18 anos atrás e sempre tive esse desejo e essa vontade de pegar aquilo que o Espírito Santo fala comigo através da sua palavra e apresentar. Como eu disse, existem muitos outros melhores. Existem teólogos, PhDs, doutorados, mestrados em teologia, mas a parte que me cabe de trazer a palavra para todos nós, essa precisa ser feita. Como eu disse, se Deus for escolher quem sempre for o melhor, mas não tem o coração para colocar para fora tudo aquilo que Deus quer fazer, não vai adiantar. Então Deus transforma pessoas e escolhe pessoas pelo coração. Tem coisas que hoje Deus vai te chamar pelo seu coração, pode ter certeza. Tem coisas que hoje Ele não vai te chamar, mas o seu coração vai ser moldado para tudo aquilo que Deus quer fazer. Para você não desistir. Deus não chama pessoas para desistência. Algumas pessoas que às vezes entram e desistem é porque o coração não estava preparado, então ele não aguentou aquela pressão. Mas que nessa manhã você possa entender isso. Comente essa mensagem que vai ficar salva, compartilhe, mande para os amigos. Ela fica salva aqui no Instagram até 11 horas, meio-dia, depois ela sai do ar e vai lá para o canal Arthur Felipe Barbosa no YouTube, Arthur sem H. Amanhã, às 6 horas da manhã, conto com você. Chame seus amigos para fazer parte desse momento do dia que transforma completamente o nosso dia, que é o nosso devocional de palavra e de oração. Conto contigo, que Deus abençoe seu dia. Amém.